quantas vezes não nos observamos em uma situação negativa ou embaraçosa? A maioria desses pensamentos chegam sem avisar em momentos específicos, como na hora de dormir, por exemplo, fazendo com que você deseje ter pesadelos a lembrar de uma situação embaraçosa que você teve no passado. Seja um comentário infeliz, uma explosão de raiva ou uma fase de sofrimento. A verdade é que todos nós estamos sujeitos à chegada desses pensamentos. Mas será que existe alguma forma ideal para lidar com esses pensamentos? E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Victor Brum e esse é o canal Você 2.0. Aqui a gente fala bastante sobre autodesenvolvimento, busca constante por nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Se você tem interesse por esses tópicos, por favor, não deixe de me acompanhar aqui no YouTube. Bom, mas vamos direto ao ponto. De que forma a gente consegue alterar essa visão que temos do nosso passado, de alguma situação constrangedora, e tornar isso em nosso favor? Eu separei essa questão em 3 temas específicos que, na minha concepção, fazem muito sentido e nos auxiliam nesse processo de reinventar algo que já foi do nosso passado. O primeiro passo é a gente entender que ações e acontecimentos não são quem nós somos. Não é porque a gente cometeu um erro lá atrás que isso necessariamente nos torna uma pessoa ruim. Assim como a gente ter acertado não nos faz ser uma pessoa excepcional. A gente não pode ficar sempre nesse 8 e 80 da vida. Tem uma famosa frase do Patrick Bett, que é um empreendedor norte-americano. Ele fala que quando você está ganhando, você não é tão bom quanto pensa que é, e quando você está perdendo, você não é tão ruim quanto pensa que é. Nós, seres humanos, temos essa mania estranha de ficar sempre pontuando as nossas ações de 8 a 80, sempre num extremismo em que ou a gente é muito bom em alguma coisa que a gente teve êxito, ou a gente é péssimo e por isso a gente tem que ser condenado e vai estar sujeito a julgamentos alheios sobre nós. A gente tem que trocar totalmente essa ideia de que somos definidos por ações individuais que tivemos ao longo da nossa vida. Na verdade, é justamente o contrário. É quando a gente entende que não somos ações individuais, mas sim um conjunto de ações complexas, de pensamentos e opiniões, e especialmente de visões que temos do mundo. E a partir dessas visões, a partir dessas ideias, a gente começa a desenvolver a nossa personalidade e aí sim a gente pode começar a pensar se a gente está indo para o lugar certo ou para o lugar errado. Na prática, é dizer que somente quando essas atitudes isoladas começam a não ser tão isoladas assim, começam a se tornar hábitos, comportamentos, a gente pode dizer de fato que faz parte da nossa personalidade. A gente passa a integrar de fato essas pequenas ações em uma cadeia de ações de fato, e cada pequena ação que a gente tem durante o nosso dia vai se tornando cada vez mais complexa e basicamente a gente vai se tornando isso. E essa cadeia de comportamentos que iniciou lá num pequeno ato isolado vai ser o que vai definir a forma como a gente se vê no mundo e como os outros à nossa volta nos enxergam. Vamos dar um exemplo prático. Você aí que está me assistindo do outro lado. Você nunca teve algum momento da sua vida que tomou uma atitude que não condiz com a pessoa que você acredita que é? É aquela estranha sensação de que parece que você passou em cima de algum valor seu, um ideal que você tem, e acabou reagindo de uma forma que não é você. Por exemplo, se você é uma pessoa calma, uma pessoa que está sempre zen, sempre tranquila, e as pessoas já te veem dessa forma, você já é uma referência positiva nisso. Em algum momento você já teve algum acesso de raiva, acabou discutindo com alguém, e depois que a sua cabeça esfriou, você pensou, não, peraí, essa não é a pessoa que eu sou. E aposto que você se sentiu extremamente culpado depois, não é? Esse exemplo que eu dei é para mostrar que foi apenas um ato isolado e não, de fato, uma cadeia de comportamentos que vai dizer, de fato, quem você é. Um segundo passo que eu vejo que auxilia nessa caminhada é a gente passar a ofuscar essas vozes negativas que ficam na nossa cabeça. Sabe aquelas vozes negativas que ficam trazendo o tempo inteiro lembranças negativas que tivemos, momentos ruins que não nos sentimos tão bem, até indo um pouco mais além, alguns traumas que até hoje a gente não consegue superar. Bom, para esse caso é um pouco mais subjetivo a solução, o remédio, mas basicamente está em torno da gente passar a estar mais consciente dessa voz que está dentro da nossa cabeça. A verdade é que todos nós temos essa voz que fica falando dentro da nossa cabeça, só que o que vai definir se vamos ter uma vida boa, com qualidade de vida, vamos ter bons pensamentos, é o que essa voz está falando pra gente. Qual o tom, qual o assunto que essa voz fica falando dentro da nossa mente.
O que de fato ela está dizendo pra gente? É algo positivo ou algo negativo? Vamos imaginar que essa sua voz interna é algum amigo ou namorado ou namorada seu. De que forma que você gostaria de ser tratado por eles? Agora, se bote no lugar e entenda que é você que dá o tom para essa voz. De que forma que você gostaria de ser tratado e passe a de fato se tratar da forma que você sente que deveria. Ou seja, comece a se tratar melhor, comece a se ver de uma forma mais positiva, se perdoar mais de acontecimentos que já estão no passado. E nesse caso, acho que cabe um exemplo prático também na minha vida. Eu sou uma pessoa que me cobro bastante o tempo inteiro sobre performance, sempre tá tentando ser alguém melhor. E às vezes eu preciso também fazer essa reflexão. Então, o que eu tô falando aqui para vocês é algo totalmente do meu dia a dia também. Como é o intuito de todos os assuntos do canal, eu espero que possa chegar positivamente até você esse ponto. O terceiro e último passo que eu vejo que nos auxilia bastante nessa jornada é a gente passar a inverter esse papel e começar a olhar com orgulho do nosso passado. É passar a dar um enfoque mais positivo para nossa caminhada, para todo o trajeto que a gente teve até chegar onde a gente está na nossa vida. Por mais que eu garanto que a maioria vai dizer que não está ainda onde quer estar, é a gente dar o valor devido a toda a trajetória que a gente teve com os percalços, com os desafios que todo mundo pode vir a enfrentar e acaba enfrentando mesmo. Assim como eu falei no tópico 2, quando a gente passa a olhar para o passado de uma forma mais positiva, a gente passa a trocar totalmente essa ótica de olhar o passado sempre como algo que nos julga ou algo que nos incomoda antes de dormir. Quando a gente passa a valorizar as coisas que fizemos e a pessoa que nós éramos, por mais que não fosse a pessoa que a gente queria ser na época, a gente passa a dar muito mais valor ao presente e entende o momento que nós estamos na nossa vida, que com certeza absoluta a gente já evoluiu positivamente e que a partir disso a gente tem ainda uma trajetória visando o nosso futuro, mas que a gente tem que fazer essa caminhada necessariamente, faz parte de todo o processo e toda a jornada da vida. E eu sei que talvez seja um pouco polêmico, mas também quando a gente passa a entender que tudo o que aconteceu com nós no passado, por menor que seja, tem algo positivo que a gente tem que levar dessa história. Algum ocorrido que na época que aconteceu a gente não entendeu, não fez sentido, que a gente resolveu culpar outras pessoas ou até nós mesmos, mas que quando a gente deixa o tempo passar e o tempo cuidar das coisas, a gente olha para trás e vê que fez todo sentido a gente ter passado por alguns obstáculos. A gente começa a trocar essa visão de que não somos merecedores e por isso a gente sofreu no passado e a gente passa a enxergar os obstáculos de uma forma menos vitimista. A gente entende que, na verdade, eles são um combustível para uma melhora de nossas vidas e para a gente chegar onde a gente chegou hoje e provavelmente onde a gente vai chegar no futuro, cada vez melhor. Mas a gente tem que ter bastante em mente que a gente só vai poder assimilar isso quando a gente, de fato, dá essa atenção e dá essa virada de chave na nossa mente. E enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar nos culpando e culpando os outros à nossa volta por algo que já passou e não está mais no nosso controle. E como exemplo disso, eu sempre trago a questão de um término de relacionamento. No momento que ocorre, a gente acha que é a pior coisa do mundo, que nossa vida vai acabar e que a gente não tem para onde ir, a gente está sem rumo. Mas depois que você vai entendendo, com o passar do tempo, e o passado vai ficando no passado, você olha para trás e vê total sentido nas coisas que aconteceram. Claro que aqui eu estou tirando situações drásticas ou algo muito específico, mas trazendo de forma geral, quando você olha para trás, provavelmente você e outra pessoa precisavam evoluir e provavelmente em caminhos diferentes e fez total sentido, olhando hoje, vocês terem terminado um relacionamento. E o mesmo serve para se você foi demitido do seu trabalho. Às vezes você acha que aquele é o melhor trabalho do mundo ou que você precisa ficar lá porque em nenhum outro lugar você vai ser contratado e quando ocorre uma demissão, você acha que sua vida acabou. Mas na verdade aquilo ali vai te proporcionar abrir novas portas, novas oportunidades, muitas vezes de achar um trabalho melhor ou começar a empreender, enfim, vai dar um novo significado para sua vida profissional. E eu entendo que isso vale para trabalho, vale para relacionamento ou qualquer outro exemplo que seja. Especialmente se agora você está passando por um momento muito difícil. Talvez hoje, no presente, não faça tanto sentido o que você está passando e por quê. Talvez você queira se culpar ou culpar alguém de você estar passando isso que está passando. Mas conforme for passando o tempo, você vai olhar para trás e vai entender que tudo fez sentido
e você está exatamente onde deveria estar. Os acasos não existem, tudo ocorre por uma razão, tudo tem uma causa e uma consequência. E quando a gente passa a olhar para isso de uma forma mais natural e respeitando mais as leis que estão na nossa volta, as leis do universo, vamos dizer assim, a gente passa a entender que somos parte do todo. Bom, talvez essa conversa tenha ficado um pouco filosófica demais, mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Pessoal, esses foram os 3 pontos que eu trouxe hoje na nossa conversa e eu espero de fato que tenham feito sentido para vocês aí do outro lado. Quanto mais a gente olhar com orgulho da nossa caminhada, com respeito ao trajeto que a gente percorreu até agora e com um olhar mais positivo, inclusive sobre as adversidades que a gente passou, a gente passa a dar um novo significado para a nossa vida no agora, no hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixe um like no vídeo. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva que você vai ficar cada vez mais por dentro das novidades do canal. Toda semana eu estou postando vídeo aqui. E a ideia é chegar no maior número possível de pessoas com essa mensagem que eu espero que seja positiva para vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e grande abraço.